Olá, meu nome é Andressa, eu tenho 27 anos, sou pedagoga formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e estou no espectro do autismo. Eu pensava que eu poderia estar ajudando outras pessoas, outras crianças, adultos, jovens, que possuíam a mesma dificuldade de aprendizagem que eu. Gostei muito e gosto muito, estou muito satisfeita com a escolha que eu fiz. Trabalhei como mediadora de crianças com autismo, eu trabalhei numa ONG que trabalha apenas com crianças com autismo e eu fui educadora nessa ONG. E as mães, elas sempre colocaram para mim que eu entendia mais a dificuldade das crianças e talvez por isso conseguisse chegar mais até elas. Quando eu trabalho com as crianças com autismo, eu me coloco no lugar deles e vejo o que daria certo para mim e aí eu me pauto mais ou menos nisso. Dando certo para mim, pode ser que dê certo para eles. Apesar dos indivíduos serem únicos, né, eu acredito que se deu certo para um, pode ser que dê certo para outro. Então eu penso nessa hipótese e trabalho com essa hipótese. E eu tenho ficado muito satisfeita com o trabalho em virtude disso, em saber que de alguma forma eu estou ajudando aquelas crianças, estou ajudando os pais daquelas crianças, daqueles jovens, dos adultos. Com uma pasta preta na mão, Andressa caminha. Ela se aproxima de um canteiro e toca uma flor amarela. Eu tinha dificuldade nos estudos para matérias que não me interessavam muito, né? Porque tem uma questão também aí no autismo, né? Questões que parece que o nosso cérebro não se interessa, elas passam. E mesmo se a gente quiser muito memorizar, tem que fazer um esforço muito grande para conseguir. Ao mesmo ponto que é bom ser uma pessoa que gosta muito de estudar, que está sempre estudando, mas eu acabo perdendo talvez o convívio social com outras pessoas, saindo com amigos, se não for da minha área de interesse, eu deixo meio que de lado, não participo às vezes de algumas conversas. Como eu sempre digo, que eu gosto de falar, mas não gosto de conversar e as pessoas não entendem muito isso, que é porque quando a gente fala, por exemplo, nesse momento aqui, eu tô falando e ninguém tá me interrompendo, né? E na conversa não, na conversa tem uma troca, a pessoa fala um pouco, você fala um pouco, a pessoa espera você falar, você tem que esperar a pessoa falar, e muitas das vezes essas nuances da conversa que é mais difícil para mim. Que às vezes eu não consigo e não sei, é um momento que eu tenho que falar ou que eu tenho que ficar calada, que a pessoa também quer falar. Então é o que eu sempre comento, que essa pode ser uma das partes difíceis do autismo, eu não saber determinadas questões, né? Por exemplo, uma questão boba que não esteja nos livros, digamos, eu fico meio perdida, né? Porque a maioria das questões eu recorro aos livros, mas nem tudo na vida está explicado nos livros. Então, isso é mais difícil. Eu sempre tive muito essas duas questões em mim. Ou a pessoa está feliz ou a pessoa está triste. Se ela está feliz, ela está rindo. Se ela está triste, ela está com uma cara mais fechada, mais amarrada. Então, se as pessoas não estivessem felizes comigo, mas mostravam que estava rindo, eu acreditava que ela estava feliz pelos lábios dela, né? Pela afeição de alegria. Se ela estava mentindo, eu não percebia que ela estava mentindo. E às vezes isso é até um ponto mesmo muito relevante da pessoa com autismo. Ter essa dificuldade, né? De ter essa leitura mais aguçada, saber que nem todas as pessoas que estão rindo para você, elas estão rindo com você, né? Elas podem estar rindo de você, né? Então eu tinha essa dificuldade de saber que elas estavam rindo de mim, né? Estavam rindo dos meus tiques, estavam rindo das manias, estavam rindo das notas baixas, mas isso foi uma percepção que eu tive muito posterior a essa idade. Andressa anda por uma área externa. Bom,
Então eu vivo a vida. Eu não fico pensando, eu tenho autismo, eu tenho autismo, eu tenho autismo o tempo todo. Eu tenho autismo e ponto. Eu costumo dizer que o autismo é uma das minhas características. Não é a característica primordial na minha vida. A minha característica primordial é me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Então, eu me esforço para isso, eu estudo para isso, eu busco me desenvolver para querer e conseguir ser uma pessoa melhor. Com autismo ou sem autismo, eu luto para isso. Mas eu não posso dizer que tem uns momentos que eu não fique triste, eu fico triste. Tem alguns dias do ano que quando eu lembro que eu tenho autismo, eu fico, caramba, né? Que pesado isso. Poxa, eu tive diagnóstico de autismo e não foi só de um médico, foram de muitos médicos. Então, quando eu digo que eu estou nesse momento mais tenebroso, digamos, da minha vida, eu costumo sofrer muito por isso, eu fico muito triste. E esses momentos ocorrem mais quando eu não entendo alguma coisa. Quando eu não entendo algo, eu fico muito triste. Questões que não existem nos livros então, são primordiais para contribuírem para o meu sofrimento. Eu, por exemplo, estava essa semana perguntando para uma das terapeutas que tinham feito uma brincadeira no grupo, né, de cálculo renal e colocando umas renas junto, uma rena mais duas renas, igual a várias renas juntas. Daí ela foi me explicando. Eles estavam querendo brincar com o renal, o cálculo somando as renas. Só que depois, quando eu entendi, eu fiquei muito feliz. Mas até eu entender, eu fiquei muito triste, porque todas as pessoas estavam entendendo, menos eu. Todas as pessoas estavam rindo com aquela brincadeira, só eu não estava rindo. E isso acontece muito. E nesse momento que acontece, eu caio em mim e eu penso que esse não entendimento é oriundo do autismo, são nesses momentos que eu fico mais triste. E daí eu coloco, poxa, por quê, né? Mas enfim, o momento passa também, daí quando eu entendo, eu já fico contente, já vem outras situações na vida que me deixam felizes de novo. Eu sempre costumo dizer que eu sou uma pessoa muito feliz. Eu me considero uma pessoa muito feliz. Me chamo Thiago Lima de Souza, eu tenho 25 anos, eu sou assistente administrativo, mas sou formado em biblioteconomia. Trabalho como assistente administrativo de uma agência de publicidade e eu trabalho cadastrando fornecedores, veículos, campanhas, entre outras coisas. Eu fui diagnosticado como sendo autista aos 3 anos e eu só descobri com 10, vamos dizer assim. Quando eu tinha uns 9 ou 10 anos e eu vi na TV um comercial sobre o que é autismo na TV. Esse comercial, ele mostrava uma criança meio que com um olhar para baixo, meio distante o olhar, e aí falava alguma coisa sobre autismo. E aí eu perguntei para minha mãe sobre autismo e aí ela me respondeu. E isso aí foi, digamos, a revolução copernicana da minha vida. Eu confesso que algumas vezes eu queria ser como os outros. E, bem, tinha vezes em que eu queria explorar a noção de eu ser diferente dos outros com o propósito de me mostrar ou mesmo de me rebelar. Sentado em um banco de concreto, em volta de um canteiro, Thiago está com um livro aberto nas mãos. Quando eu estou meio estressado, eu tento andar um pouco e às vezes eu tento ficar muito quieto mesmo, sem emitir um único barulho, até que isso passe. Quando tem vezes em que demora a passar, eu preciso externalizar de alguma forma e geralmente eu tento escrever alguma coisa. Ou então eu me abro para uma pessoa, caso eu não aguente mais. Thiago folheia o livro. Geralmente eu não tenho um gosto muito definido em literatura. Eu sou capaz de ler qualquer coisa em se tratando de literatura, no caso ficção,
que possam me atrair. Até biografias de autistas poderiam me atrair, se fosse o caso, embora eu não tenha me dedicado a ler uma nenhuma vez. Mas eu gostaria muito de ler uma. No caso, uma biografia escrita por um autista e não por um pai de um autista ou mãe de um autista, sei lá. Enfim. Tiago vira a página do livro.